Olá, pessoal do sexto ano, professor Esquilaci. Essa aula aqui é a primeira atividade que eu passei, que foi lá do período entre os dias 15 a 26 de março. Teve gente que não pôde participar, então eu vou disponibilizar ela no YouTube, tá? Outro meio que facilite para vocês. Mas eu vou começar as outras aulas, eu vou disponibilizar para vocês, que é do sexto A e B, na sexta de manhã, a partir das 10. E o pessoal da tarde, o sexto C e D, eu vou disponibilizar as outras aulas a partir das 3 da tarde nas quartas. Tudo bem? E uma coisa importante, que as atividades é para vocês fazerem no caderno, tá? E colocar lá no GSA, lá no Google Sala de Aula, ou responder o Google Forms, conforme eu for passando. Se não tem acesso a isso, deixa no caderno, não é para levar na escola, por uma questão de segurança de vocês e da gente também, professor. Porque se eu for na escola e pegar todas as atividades do pessoal dos sextos A, B, C e D, eu vou ter vou ter 128 atividades. Então é muita folha e quanto menos coisa a gente pegar, ter contato, menos o risco da gente proliferar esse vírus, tá? Então, quem não tem como mandar pelo GSA e quem não tem como responder pelo Google Forms, pode fazer no caderno que depois eu vou pegar, certo? Então, vamos lá. Aí, quem quiser pode mandar por e-mail também, principalmente nesse primeiro e-mail aqui, que é antoniojunior@educacau.pmrp.sp.gov.br. Então, vamos lá. Então, esse assunto aqui é uma introdução para a gente entender algumas coisas da natureza, né? A presença do que a gente chama de matéria ou energia. Aqui nós vamos falar de matéria, mas uma coisa importante para saber é que na natureza o que é matéria, se não é matéria, é energia. Se não é energia, é matéria. Ou seja, professor, eu pego uma lanterna apagada. Ela é um objeto, ela é feita de matéria, ela não é energia. Mas quando eu ligo a lanterna, que é a matéria, ela vai soltar um facho de luz. A luz é energia, não é matéria. Então a lanterna com os equipamentos, a lâmpada, a pilha, são matéria. Agora, o facho de luz é energia. Assim como dentro da pilha eu tenho energia química que vai ser transformada em energia luminosa, tá? É só para vocês entenderem a diferença. Então vamos lá. Então a pergunta é: o que é a matéria? Então, para responder essa questão, uma das primeiras ideias que nos vem, né, que a gente pensa, que ela está relacionada está relacionado aos conteúdos da escola. Então, é para não confundir matéria com o nome de, eu tenho que matéria que você tem na escola? Eu tenho português, matemática, ciências, história, geografia. Então, isso é matéria, que também é chamada de disciplina, mas a matéria aqui ela é diferente. Eu estou falando da matéria, para a ciência, o termo matéria, ele não tem relação direta com esses componentes do currículo, que são as disciplinas. Mas essa matéria, na área de ciências, ela se refere a tudo que tem existência física ou real. Ou seja, em outras palavras, é possível definir a matéria como tudo aquilo que a gente pode ver a olho nu, por exemplo, um copo, um barco, um pedaço de madeira, um pedaço de vidro. Estou vendo a olho nu. Ou eu uso um aparelho microscópico para poder ver, por exemplo, bactéria. A bactéria é feita de matéria, a gente não vê. O vírus do coronavírus, ele é feito de matéria, a gente não vê, mas ele existe. Tá? E também a matéria é aquilo que a gente pode, com exceção desses seres, esses objetos, né, microscópicos, não pode tocar ou sentir. Então ele mostra que tem aí nas imagens, né, tem um tronco de uma árvore e uma placa de vidro. Aqui nós temos um pedaço de um tronco de uma árvore e aqui nós temos um pedaço de vidro. Então eles são matéria, a gente pode ver, pode tocar. Então o tronco e a placa de vidro são porções limitadas da matéria. E eles podem ser chamados de corpos. Assim, define-se corpo como uma porção limitada e definida da matéria. Aí o ser humano ele vai pegar essa matéria, né,
esse corpo e vai fabricar alguma coisa com alguma finalidade. Então, esse pedaço de vidro pode virar um copo de vidro. Um pedaço de madeira, que na verdade seriam várias madeiras, podem ser transformadas em um barco. Aí eu vou ter, então, um objeto. Então, a partir dos corpos, tronco e placa de vidro, nós podemos ter, então, objetos, entre eles, como no caso, uma canoa ou um copo. E cada um deles tem a sua função, certo? Então, o tipo ou a espécie de matéria que forma um corpo ou um objeto é o que a gente chama de material. Então, canoa e copo são objetos feitos de materiais diferentes. A canoa é feita de material madeira e o copo é feito do material vidro. Tá? Aí tem também outros, né? A borracha, o alumínio, o papel e o plástico são outros exemplos de materiais. E cada um deles tem as suas propriedades específicas. E a partir dessas propriedades, a gente consegue fabricar objetos cujas funções são adequadas a eles. Tá? Por exemplo, você fabricaria uma lente de papel ou um caderno de metal? Então, cada um tem a sua função específica. E essas propriedades específicas que esses materiais têm está ligada, por exemplo, à dureza e solubilidade. Então, por exemplo, quando o tipo de matéria que vai formar um corpo ele tem um conjunto de propriedades e uma composição, o que é composição? Aquilo do que ele é feito, que é definido, a gente chama ela de substância. E essas propriedades dessa matéria, que é a substância, elas são específicas, cada uma tem uma, ou seja, que a gente observa nela. Então, a análise dessas propriedades específicas vai nos ajudar a identificar o tipo de material. Por exemplo, dureza. A dureza é uma propriedade específica do material relacionada à capacidade de riscar ou de ser riscado. Quanto maior é a dureza de um material, maior é a sua capacidade de riscar o outro. Por exemplo, é possível cortar um pedaço de papel ou apontar o lápis usando um estilete, mas há materiais que o estilete não pode cortar. O diamante, por exemplo, é um material que tem a maior dureza que se conhece na natureza. Isso significa dizer que ele risca todos os demais materiais. E ele é tão forte, né? A dureza do diamante é tão intensa, né? Essa propriedade que é a dureza do diamante, que o diamante, inclusive, ele é usado para perfurar rocha, que é um procedimento muito usado na exploração de petróleo. Então, às vezes, vai perfurar rocha, nenhuma outra coisa vai conseguir perfurar rocha, a não ser o diamante, porque ele é o que tem a maior dureza na natureza. Outra propriedade é a solubilidade. A solubilidade ela está relacionada à capacidade que o material tem de se dissolver em outro, dentro de certa temperatura e também certa pressão. Por exemplo, quantidades iguais de sal de cozinha. Sal de cozinha a gente chama de cloreto de sódio em ciência, isso é na área de química. E o carbonato de cálcio, que é outra substância que forma o mármore, por exemplo. Eles têm essa capacidade de solubilidade, de se dissolver em outro material diferente. Por exemplo, na água, em temperatura ambiente, né? O que é temperatura ambiente? É a temperatura onde eu estou. Eu não estou num lugar, dentro de um freezer não é temperatura ambiente. Dentro de um forno não é temperatura ambiente. Então, temperatura ambiente é aquela que está em volta de mim. Então, dentro da temperatura ambiente e com a mesma pressão, que nós vamos ver depois o que é, o primeiro vai dissolver bem na água e o segundo vai dissolver pouco. O que significa isso? Que quando eu ponho sal na água, o sal ele se dissolve, ele some, ele está aí, mas eu não vou ver. Agora, o carbonato de cálcio, olha aqui na água, como você consegue ver ele. Então, ele tem uma solubilidade diferente de quando colocado na água em relação ao sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, também colocado na água. Tá? Continuando, outra característica, outra propriedade muito importante é o chamado ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos ver o que é isso. Então, a gente vai chamar de ponto de fusão aquela temperatura em que o material ele consegue passar do estado sólido para o estado líquido. Como assim, professor? Simples.
o gelo está lá dentro da geladeira. Enquanto ele está lá dentro com a temperatura baixa, baixíssima, né? Ele consegue manter o gelo, que na verdade é água, não podemos esquecer disso. A água no estado sólido é o gelo. Se eu tirar aquele cubo de gelo de dentro e deixar na temperatura ambiente, que é uma temperatura bem maior do que lá dentro do freezer, o que esse gelo vai fazer? Ele vai derreter. Então, ele atingiu ali o que a gente chama de ponto de fusão, que é quando um sólido começa a se transformar em líquido. E nessa temperatura, né? Agora, se eu pegar vamos dizer que eu deixei o gelo derreter dentro de um copo plástico. Se eu voltar esse copo plástico lá para dentro do freezer, ele vai voltar a ficar sólido de novo. Então, ele vai passar de líquido para sólido, tá? Agora, o ponto de ebulição é aquela temperatura em que o material passa do estado líquido para o estado de vapor. Por exemplo, quando faz café ou vai fazer comida, que fica saindo aquela fumaça da panela, o que está acontecendo ali? Ali, a água que está no seu estado líquido está atingindo o ponto de ebulição, que é quando ela passa para o estado de vapor, também chamado de gasoso. Tá? Agora, o mesmo acontece que ao contrário, se a temperatura diminui, o vapor vira líquido. Isso acontece quando você toma banho quente. Você toma um banho quente, né? Aquele vapor que sai do chuveiro, quando encosta lá no vidro, o vidro, a temperatura está baixa, o vapor em contato com o vidro, que está baixa a temperatura, ele vira líquido de novo. Tá? Então, o vapor virando líquido, o líquido virando vapor. Certo? Então, quando o material ele é puro, ou seja, ele forma uma substância que não está misturado com nenhuma outra, as temperaturas nas quais ocorrem a fusão e a ebulição são sempre constantes e específicas, né? E não há duas substâncias que têm o mesmo ponto de fusão e o mesmo de ebulição. A gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente pode representar essas mudanças do estado físico de um material puro por meio de um gráfico, como tem do lado ali. Então, vamos ver o exemplo desse gráfico aqui em relação à água a nível do mar. Por que a nível do mar? Porque a nível do mar a pressão é uma. Se você sobe no alto de uma montanha, a pressão vai ser menor. Por quê? Quanto mais ar você tem em cima da sua cabeça, maior é a pressão. Então, lá na praia, se você olha assim, vai ter muito mais ar em cima da tua cabeça do que numa montanha, porque você está subindo a montanha. Então, vai ter menos ar em relação à camada da atmosfera. Então, vamos entender o que é isso aqui, ó, a água pura ao nível do mar. Então, esse gráfico aqui, eu tenho a temperatura aqui, essa linha representa a temperatura, e nós temos duas temperaturas para entender, a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. 0 graus Celsius é muito frio e 100 graus Celsius é muito quente. Tá? E aqui nós temos o tempo, que o tempo vai passando. Então, vamos fazer o seguinte, aqui, o que ele pegou? Ele pegou gelo, um pedaço grande de gelo, e conforme o tempo vai passando, tá vendo? Aqui, vamos dizer, sei lá, aqui pode ser uns 20 graus negativos ou até menos. Ele é sólido. Ele vai ser sólido, ele continua aqui a temperatura, enquanto ele estiver para baixo de zero, ele vai ser sólido. Quando ele atinge zero, que é o ponto de fusão, onde o gelo vira água, ou onde o sólido vira líquido, aqui no caso, que é a água, ele começa a sofrer o processo de fusão. O que é o processo de fusão? É o derretimento. Até que chega numa hora que essa água derreteu totalmente. E aí o tempo vai continuar passando, mas a temperatura vai subindo. E continua sendo água, continua sendo líquido, até que atinge os 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. A partir daqui, o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Esse líquido vai sofrendo o processo de vaporização, ou seja, ele vai evaporar, até que depois de um tempo todo o líquido virou vapor. E aí pode aumentar a temperatura e o tempo pode passar, que ele continua no estado de vapor, certo? Então a gente nota que em temperatura baixa no ponto de fusão, a gente tem o material no estado sólido, isso é importante. Abaixo do ponto de fusão, está aqui, ó, ponto de fusão da água, para baixo, sólido, tá? Quando chega a 0 graus Celsius, que é aqui em cima, o material que está no estado sólido, ele já está no estado sólido e líquido. Por quê? Porque ele está sofrendo o processo de derretimento.
Acima dessa temperatura, o material está todo no estado líquido. Passou de 0 graus Celsius, ó, já derreteu tudo. Aí é só líquido, 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 líquido. Tá? Até chegar onde? Até chegar no ponto de ebulição. Chegando no ponto de ebulição, aí esse material que está no estado líquido começa a passar para o estado de vapor. E acima da temperatura, que no caso aqui é 100 graus Celsius, que é da água, esse vapor aqui, aliás, esse líquido que já evaporou totalmente, ele só vai ser vapor. Tá? Então esse gráfico ele representa muito bem essas temperaturas, mostrando o ponto de fusão e de ebulição da água a nível do mar. Mas todos os materiais puros, eles apresentam um gráfico muito semelhante a esse. Essa tabela que nós estamos aqui, ela apresenta o ponto de fusão e de ebulição de algumas substâncias ao nível do mar. Então a água, nós vimos, é zero, o ponto de fusão zero, quer dizer, para cá é sólido, entre 0 e 100 é líquido, acima de 100 é gasoso. Mesma coisa para alumínio, amônia, chumbo, cloreto de sódio, cobre, enxofre, ferro, mercúrio, nitrogênio, ouro, oxigênio e prata. Tudo aqui ó, são os pontos de fusão dessas substâncias a nível do mar. Para cá é sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, vai ser sempre líquido. E acima do ponto de ebulição, sempre gasoso ou vapor, como a gente viu aqui, no caso da água. Então, olha que interessante, ele está perguntando aqui, você sabia que a água não ferve à mesma temperatura em todos os lugares da Terra? E é interessante, ó, a gente vai pegar aqui água, mas nós vamos mudar agora a altitude. Então, nós vamos pegar ali 6 cidades com altitudes diferentes. E olha que interessante. Quando está a nível do mar, nós vimos, né? A nível do mar, a água é sólido até 0, entre 0 e 100 vira líquido, e aí a partir de 100 começa a evaporar e vira vapor, acima de 100. Isso está aqui. Rio de Janeiro é uma cidade praiana, então ela está a nível do mar. Então, a nível do mar, o ponto de que é 0, né? Que é 0 metros. Não é a temperatura, não. Aqui ele está dando a altitude de cada uma dessas 6 cidades. No Rio de Janeiro, que é 0, porque é a nível do mar, é 100 graus Celsius, que é o que nós vimos aqui. Agora, a cidade de São Paulo, ela está 792 metros acima do nível do mar. E olha que interessante, como a pressão é menor, diminui também a temperatura para a água virar vapor. Passa a ser 98. Em Brasília, que é 1.200 metros de altitude, comparado ao Rio de Janeiro, olha, já cai para 96. Aí a cidade do México, que é uma cidade bem alta, 2.235, olha que interessante, caiu para 93. La Paz, na Bolívia, é mais alto ainda, 3.640, 87 graus Celsius. E olha que o Monte Everest, 8.848, é o ponto mais alto do planeta. Se eu for ferver a água lá, quando eu atingir 72 graus Celsius, a água já começa a evaporar. Diferente da água no Rio de Janeiro, que só vai evaporar 100. Entendeu? Então, quanto mais alto o lugar, menor é o ponto de ebulição. Então, é isso. Ó. Aí vamos ver aqui. Pela leitura dessa tabela, então a gente pode perceber que quando a água pura está a nível do mar, seu ponto de ebulição é 100. Contudo, se a água estiver a uma altitude maior, o ponto de ebulição será menor do que 100. Foi como a gente viu ali na tabela. Então, assim como ocorre com o ponto de ebulição, mudanças de altitude modificam também a temperatura do ponto de fusão dos materiais, para a maior parte deles. Quanto maior a altitude, maior será a temperatura de fusão. Tá? Desculpa. Densidade. A densidade, ela é a propriedade da matéria, que é uma outra característica. Nós vimos lá dureza, né? Solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, e agora densidade. A densidade é interessante porque ela tem muito a ver com aquela brincadeira, flutua ou afunda? Afunda porque é pesado. Não é bem assim, não. Vamos entender, tem a ver com a densidade, não com o peso. E uma outra coisa interessante, quando a gente vai numa balança para a ciência, você não vai na balança da farmácia para ver seu peso. Em ciência, peso é outra coisa, tá?
em ciência, quando você sobe numa balança, você vai ver a sua massa, tá? Não o seu peso. E a densidade tem a ver com a massa e o volume dos objetos. Então, por exemplo, se eu vou daqui a pouco mostrar, peraí, deixa eu só ler essa frase. A densidade, então, é uma propriedade da matéria que ela relaciona massa e volume. A gente já vai ver que é volume. Em outras palavras, ela define a quantidade de uma substância contida por uma unidade de volume. Como assim? 1 litro de água pura. O que é 1 litro de água pura? Isso é volume. Se eu pegar 1 litro de água pura e colocar numa balança, descontando o valor da massa do recipiente, eu vou ter 1 quilo de água, 1 quilo de massa de água. Assim, então, a densidade da água ela é expressa da seguinte maneira: é uma continha. Você divide a massa pelo volume, você acha a densidade. Se eu pego a massa, 1 quilo de massa de água, eu sei que ela tem o volume de 1 litro. Então, 1 quilo dividido por 1 litro dá que a densidade da água é 1 quilo por litro ou 1 grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico, professor, o que é isso? É a mesma coisa que ml, que é geralmente o que tem o valor em ml de desodorante. Alguns desodorantes aparecem em centímetro cúbico, mas é a mesma coisa, centímetro cúbico ou ml. Então, densidade é isso, é a massa sobre volume. Agora aqui, nas mesmas condições, se eu pegar 1 litro de óleo e for ver qual é a massa dele, vai ser 0,9 quilos, diferente da água. Então, isso quer dizer que a densidade do óleo é aproximadamente 0,9 quilos por litro, ou 0,9 gramas por centímetro cúbico, ou gramas por ml. Então, ele é menor, portanto, que da água. Então, é por isso que se a gente mistura água e óleo, o que acontece? O óleo fica na parte de cima, porque o óleo tem uma densidade menor que da água. Aí que está a brincadeira de flutua e afunda. Se eu sei a densidade do objeto, eu sei se ele vai afundar ou se ele vai flutuar. No caso do óleo, é 0,9, é menor que 1, então ele flutua, ele fica no alto. Mas e se eu pegar um objeto mais denso, assim, que tem mais matéria, né, do que a água? Então, por exemplo, um prego de ferro. Eu pego um prego de ferro e ele tem uma densidade de aproximadamente 7,8 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, aí eu vejo que é maior do que 1. Se é maior do que 1, o que acontece com o prego, agora que eu ponho no recipiente com água, ele aqui no fundo? Ele afunda. Então, a densidade, então, é uma propriedade específica, ou seja, ela pode servir para diferenciar as substâncias de outras. A tabela, ela mostra a densidade de algumas substâncias na temperatura de 20 graus Celsius. Olha que interessante aqui. Se eu tivesse uma brincadeira e eu fosse perguntar assim, dessas coisas que eu colocar dentro da água, qual flutua, qual afunda? Qual que vai flutuar? É fácil, é só ver aquela que tem uma densidade menor que a água. Acetona, 0,78, tem uma densidade menor que da água, então flutua. E o alumínio, o ferro, o chumbo e o mercúrio, isso tem uma densidade bem maior do que a água, principalmente o chumbo e o mercúrio. Sim, então afunda. Tá? Vamos ver outro exemplo. Se a gente coloca um prato de uma balança, um cubo de chumbo, que ele mede 5 centímetros em cada lado, e no outro um cubo de ferro com as mesmas dimensões, quer dizer, também 5 centímetros em cada lado, a gente vai ter a seguinte situação. Aqui eu tenho o chumbo e aqui eu tenho o ferro. Aí vai dizer, o chumbo é mais pesado. Não, o chumbo tem mais massa. Mas e o volume deles? O volume deles é o mesmo, porque todos eles têm um cubo de 5 centímetros de cada lado. Então eu estou vendo aqui que o chumbo, tá? Ele tem, apesar de ter o mesmo volume, ele tem mais massa. E aí isso interfere na densidade. Então, por isso, então, ocorre que objetos, né, isso ocorre porque objetos de mesmas dimensões, ou seja, de mesmo volume, mas são feitos de materiais diferentes. Então, eles vão apresentar valores de massa diferentes. Então, nesse exemplo aqui,
é possível concluir que a densidade do chumbo ela é maior do que a densidade do ferro, uma vez que um cubo de chumbo de mesmo tamanho que o ferro tem maior massa. Então a densidade do chumbo é maior que a de ferro. Mas se eu colocar os dois dentro da água, como nós vimos aqui, né, os dois afundam na água, certo? Então agora tem essas atividades aqui para fazer. Então eu vou dar um tempinho, quem quiser, não fez ainda, pode fazer. Copia no caderno só a resposta. Se você tem essa folha, você não precisa copiar a pergunta, só a resposta. Tudo bem? Então tá. Vamos dar um tempinho então para fazer. Bom, continuando aqui, eu fui pegar para vocês para facilitar a visualização aqui. Deixa eu vamos ver se vai dar certo. Não, não deu certo. Preciso aumentar isso. Vamos responder essa questão. Vou aproximar mais para facilitar para vocês, tá? Então vamos lá. De tudo que a gente viu, ó, só por curiosidade, tá vendo aqui a linha aonde está? Tá vendo como o chumbo tem uma massa maior que o ferro, apesar de ter o mesmo volume? Tá? Então vamos ver aqui. Olha que interessante. A primeira pergunta ele fala o seguinte: um estudante anotou em seu caderno que a temperatura da água dentro do copo abaixo deveria estar em torno de 5 graus Celsius. Você concorda com ele? Quer dizer, ele está dizendo que aqui é 5 graus Celsius a temperatura que está aqui. Você concorda? Quando a gente volta lá no que a gente tinha visto, vou pegar aqui, ó, aqui já tem a resposta. Ó. A água, o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Se tivesse 5 graus Celsius aqui, 5 graus Celsius está entre o quê? 0 e 100. Lembra? Para baixo de 0, sólido. Entre 0 e 100, líquido. E acima de 100, vapor. Se aqui tivesse 5 graus Celsius, eu não teria gelo. Eu teria o quê? 5 está entre 0 e 100, eu teria líquido. Então, você concorda com ele? Não, eu não concordo. Porque a temperatura aqui, ela está abaixo de 0. Porque o gelo, a água está no estado sólido, que é o gelo. Tudo bem? Isso é importante entender, não é para decorar. Se você entende, você guarda. Aí ele tem depois uma pergunta aqui, uma atividade, né? Perguntando: observe o gráfico abaixo que representa o aquecimento de um material puro e em seguida responda as questões. Então ele pegou aqui tá vendo que a temperatura foi subindo e o tempo foi passando. Então ele pergunta qual é a temperatura de fusão desse material. Baseado naquele outro gráfico que a gente viu, deixa eu voltar lá um pouquinho. Tá vendo? Ó, sólido, ponto de fusão. Vai derretendo, aí derreteu tudo, virou líquido. Líquido até aqui, ponto de ebulição. Vai evaporando até uma hora que depois de um certo tempo evaporou tudo, vira vapor. Então vamos voltar lá para a mesma coisa. Ó. Então aqui ele está me dizendo, quer dizer, baseado naquele que nós vimos da água, eu sei que a temperatura, o ponto de fusão dele, né, a temperatura de fusão desse material, tá vendo que ele começa a subir, depois ele para. O que está acontecendo aqui? Esse material que ele não fala qual é, aqui ele é sólido. A partir daqui ele começa a derreter, passar de sólido para líquido. Então o ponto de fusão é aqui. Como o gráfico não está muito bom, mas é menos 30, menos 20, menos 10 e 0. Tá? Então ele está ali, ó, em mais ou menos menos 10 graus Celsius. Tá? Não dá para ver direito, né? Menos 20 até, mas menos 10. Aí depois, qual é a temperatura de ebulição desse material? Bom, se aqui é sólido, aí vai derretendo, derretendo, virou líquido, 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 até que começa a virar vapor, 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 e aí fica vapor. Aqui é o ponto de fusão, qual é? É 60 graus Celsius. Aí ele pergunta, qual é o estado físico desse material na temperatura de 25? Onde está 25? Está entre 0 e 30, está aqui mais ou menos. Ó. O que ele é? Líquido. E a partir de qual temperatura esse material pode ser encontrado no estado do vapor? Já vimos isso também, a partir do ponto de ebulição. Aqui, ó, só vira vapor. Tá?
A terceira questão. Considerando as informações da tabela a seguir, que é essa tabela aqui, selecione uma temperatura na qual a água esteja no estado líquido. Olha que interessante. A água tem que estar líquida. E o etanol e a acetona, que são outras substâncias, elas têm que estar no estado gasoso. Então eu preciso ver o seguinte. Aqui o etanol, eu sei que abaixo de menos de 117 ele é sólido. Entre menos 117 e 78 é líquido. Acima de 78, sólido. Acetona, abaixo de menos 98, é sólido. Entre menos 98 e 56, líquido. Acima de 56, líquido. Então, se eu quero que o etanol e a acetona estejam no estado gasoso, tem que ser acima aqui. Então, se eu pegar 56, pode ser 56. Acetona, a partir de 56, a acetona está gasoso. E o etanol? Etanol não, é a partir de 78. Então, o etanol eu só vou conseguir acima de 78. E acima de 78, a acetona está gasosa? Tá. Então, já dá certo. Aqui eu já sei que a menor temperatura é 78. E a água, ela está no estado líquido em 78? Tá, por quê? Porque 78 está entre 0 e 100. Acima de 100, a água vira o quê? Gasoso. Então, eu não posso passar de 100. Por isso que vai ser entre 78 graus Celsius a 100 graus Celsius. Aí eu vou ter a água no estado líquido e o etanol e a acetona no estado gasoso. A quarta questão. Ele pede para a gente observar uma balança de pratos aqui, que nem essa aqui, né? Que tem dois frascos iguais. Um tem óleo de cozinha e o outro tem água. Em seguida, nós vamos responder. Olha, tem que pegar a informação. Os dois têm o mesmo volume, 200 ml aqui e 200 ml aqui. Aí, tanto é que a primeira pergunta. Os volumes de água e de óleo representados são iguais? Justifique. Sim, está aqui, está indicando. É 200 ml. O que se pode concluir a respeito das densidades desses materiais? Qual é o mais denso? Lembra, o mais denso é aquele que a balança, apesar de ter o mesmo volume, a água tem mais massa do que o óleo. Então, a água ela é mais densa. Tá? Aquela continha lá, massa dividido por volume. E o último exercício, sabendo que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml, você vai responder. O mercúrio líquido ele tem uma densidade aproximada de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ele vai afundar ou flutuar? Fácil. 13,6. Está acima ou abaixo de 1? Está muito acima. Então, ele afunda. B. Considerando que a densidade do óleo de cozinha é aproximadamente 0,8. Na verdade, nós vimos que é 0,9, mas vamos considerar 0,8 aqui. Você vai desenhar no seu caderno um recipiente com água, mercúrio e óleo de cozinha. Identificar em seu desenho cada um desses materiais. Eu já fiz aqui. Ó. Eu peguei o recipiente, eu misturei mercúrio, água e óleo. O que aconteceu? A água, que tem 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml. O óleo, 0,8 ou 0,9, tanto faz, a densidade é menor. Se a densidade é menor, o óleo fica em cima, flutua. E o mercúrio, que é 13,6? Ele é mais denso, então ele afunda. Então é isso que você vai ter, o recipiente, óleo em cima, água no meio e mercúrio aqui embaixo. Tá bom? Gente, isso aqui é para eu fiz os exercícios porque eu quero que vocês aprendam, tá? Entendam o que vocês fizeram lá. Lembrando, eu coloquei isso também lá no Google Sala de Aula, já falei na outra aula também, que é fundamental que você leia o texto inteiro, como eu li aqui com vocês e fui explicando, entenda o que o texto está falando, e aí sim, você tendo lido, entendido o texto, você vai refletir sobre o texto, e aí você vai poder responder todas as questões. Essa é uma maneira mais fácil de se aprender, tá? Em vez de ficar decorando, decorar não leva a lugar nenhum, certo? Então é isso, gente. Até a próxima aula, um abraço e você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. Volta na parte que você não entendeu, espera eu falar para tirar dúvida. Mas se mesmo assim ficar dúvida, você pode me mandar um e-mail, né? Aqui no Antônio Júnior, @educacalpmrp.sp.gov.br, no e-mail para tirar dúvida.
tá? Mas se você assistir quantas vezes você quiser, talvez não precise. Ok? É isso aí, gente. Um abraço.